aí se tu vai sair, não tem como começar, tu sair ou, né? Tá bom. Como usar a sua profissão a serviço do reino? Fala aí, provocadores de milagres, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desperta Leão, onde todos os meses nós trabalhamos uma área específica e nesse mês de junho nós vamos falar sobre a área profissional. Então fica com a gente nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Fala aí, provocadores de milagres! Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Viemos de um mês muito intenso. O mês de maio foi um mês de perdas, de frustração. Foi um momento bastante delicado para nós gaúchos. Mas a gente entende que nós não podemos parar. Pelo contrário, nós devemos continuar e principalmente fortalecer os nossos irmãos para que eles sigam em frente. Por isso, queremos te pedir perdão, porque durante esse mês que passou a gente não conseguiu gravar todos os vídeos que havíamos prometido, mas nesse mês de junho nós vamos trabalhar as duas áreas, tanto a área financeira, que foi o tema do mês de maio, assim como a área profissional agora no mês de junho. Mas antes da gente começar a falar do assunto, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo, você seja o primeiro a ser avisado. Comente, sim, o seu feedback é extremamente importante para nós. E se você ainda não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, né, pô? Vamos lá, se inscreve aí, porque dessa forma o YouTube também vai entregar cada vez mais os nossos conteúdos. E também quero te fazer um convite especial. Esse mês de junho nós vamos... Esse mês de junho nós começamos o desafio Eu do Futuro. Quem eu quero me tornar nos próximos anos? O desafio está acontecendo lá no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Então entra lá que eu tenho certeza que você irá crescer e se desenvolver muito mais. Então vamos para o vídeo de hoje. Guigão, como usar os meus talentos, a profissão que eu exerço em prol do reino? Para começar a falar sobre esse assunto, eu quero contar uma experiência minha, que foi em 2014, logo que eu comecei a caminhar com Cristo e a me preparar para me tornar um missionário. Eu lembro que em uma das reuniões de jovens, a líder de jovens chegou para mim e disse: Guigão, Deus vai usar muito os teus talentos, a tua arte para servir o reino, para a expansão do reino. E eu acenei a cabeça, assim, sinal de concordância, mas dentro de mim havia um conflito gigante, gigante, gigante. Por quê, meus amigos? Para você entender, na época eu era carnavalesco de escola de samba, tá? Responsável por montar as alegorias, os carros alegóricos, as fantasias e tudo mais. Fazia parte de um grupo de dança, então a gente dançava em vários lugares. Eu também trabalhava na construção civil como pedreiro e muitas das vezes eu usei tudo isso para as coisas ruins. Então a minha mente estava configurada e tinha aquela imagem. E eu ficava me perguntando, como assim Deus vai usar a arte, o grafite, a pichação para o reino? Como assim Deus vai usar a minha profissão de pedreiro para o reino? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Só que, com o passar do tempo, eu fui sendo surpreendido pela grandeza do Criador. Afinal de contas, Ele sabe de tudo aquilo que Ele está fazendo, né? E aí eu lembro que uma das primeiras experiências foi a seguinte: na base missionária tinha que pagar uma mensalidade
E eu já estava alguns meses sem conseguir acertar o valor. E eu estava muito aflito, estava em crise e pedindo para Deus uma oportunidade para levantar os recursos para quitar as minhas pendências. E aí eu fui chamado para fazer uma pintura de uma casa noturna, uma casa de prostituição. Eu entrei em crise mais uma vez. Por quê? Quando eu conheci Jesus, eu havia declarado que eu não pisaria mais nesses lugares. E aí, fiquei naquele conflito, e agora vou, não vou, recuso, não recuso. Falei com o meu discipulador, e aí a gente decidiu orar, e tivemos um tempo ali de oração, intercessão, e entendemos que era para nós ir fazer a pintura. O meu líder foi junto, me acompanhou enquanto estava fazendo a pintura, ele estava intercedendo por mim. E para nossa surpresa, a gente conheceu a dona do estabelecimento e algumas meninas que trabalhavam ali. E pasmem, a dona era ministra de louvor de uma igreja renomada e havia se afastado dos caminhos do Senhor por conta de fofoca, mentiras e intrigas, e se viu perdida e acabou se tornando garota de programa. Outras meninas que trabalhavam ali no estabelecimento eram filhas de diáconos, de presbíteros, estavam afastadas do caminho do Senhor. Foi uma loucura. E a gente entendeu que tudo aquilo era o Senhor nos levando para aquele lugar para pregar o Evangelho e levar aquelas meninas a se reconciliar com Cristo. Foi incrível, porque a gente começou um relacionamento bacana, a gente conseguiu discipular, pregar, instruir por vários e vários meses depois, né? E foi muito doido, foi uma das primeiras experiências. Outra experiência doida foi que, como eu comentei com vocês, eu sou pedreiro de... Outra experiência incrível e doida foi, como eu havia comentado no início, a minha carteira profissional ela é assinada como um pedreiro. E aí eu ficava assim, como que o Senhor vai usar isso? E foi tão doido que uma das maiores missões, ou um dos trabalhos que a gente mais realizou nas viagens missionárias, em outras bases, em muitos lugares, foi na manutenção, tanto do templo, como na construção de casas, na construção de bases, na construção de quartos. E tudo isso graças à profissão que o Senhor havia confiado a mim. Então, em muitos lugares a gente era chamado não para pregar o Evangelho, não para fazer evangelismo, mas para fazer a manutenção, para fazer algum tipo de trabalho braçal. E com isso nós tínhamos a oportunidade de pregar o Evangelho. E foi tão doido que em vários lugares a gente só conseguiu ir pregar o Evangelho porque a gente foi chamado pela profissão. E é por isso, meus amigos, que durante esse mês a gente vai falar muito sobre isso. Sobre como usar essas ferramentas que o Senhor confiou a nós. Porque daqui a pouco você deve estar se perguntando, e tendo o mesmo questionamento que eu tive, de que forma Deus vai usar a minha profissão? Meus amigos, na missão nós temos muitas histórias de homens e mulheres de Deus que só conseguiram ter acesso a alguns lugares e pregar o Evangelho naqueles lugares porque a profissão deles permitiu e abriu portas para que o Evangelho fosse pregado. Olha só que loucura! E aí, eu lembro da Bíblia, né? De um grande homem de Deus chamado Pedro, que você também deve conhecer, em que o Senhor chamou ele quando ele estava trabalhando. Olha só, Deus não chama ninguém que está parado, meus amigos. Deus não chama ninguém que está parado. Mas lá estava Pedro pescando, não conseguiu pescar, e você lembra da história, Jesus manda ele voltar lá, pescou um monte de peixe, foi tão grande a pesca que ele pegou e distribuiu para os seus companheiros, e aí veio a frase do chamado missionário de Pedro: vem que eu te farei pescador de homens. Olha só que interessante. Pedro não foi chamado a largar a profissão dele. Na verdade, ele subiu de nível. Ele agora vai ser um pescador de
almas. E isso é tão poderoso, porque talvez você deve estar pensando assim, mas ele era apenas um pescador e agora virou um pescador de homens. Não, 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 não. O Senhor não errou em chamar um pescador, porque Pedro tinha muita habilidade, muita experiência. Pedro sabia a isca certa para o peixe certo, sabia a hora de sair para pescar, sabia as ferramentas necessárias para a pesca, sabia se preparar, sabia o dia, o momento, enfim, são experiências. E para pescar almas, para pescar homens, não é diferente. Cada público tem uma isca específica, tem um momento certo, eles estão num ambiente, você está entendendo? Então o Senhor chamou um profissional. É por isso que eu creio de todo o meu coração, que a profissão que o Senhor confiou a você, ela faz parte da missão que Ele também te deu. Meus amigos. Então, o que nós vamos compartilhar com você aqui o que nós vamos fazer nos próximos vídeos é te ajudar a entender de que forma o Senhor quer usar a sua profissão para que a missão que Ele estabeleceu seja realizada por você. Foi por isso que o Senhor te entregou ferramentas, talentos, dons e habilidades para assim cumprir essa missão. E aí então esteja com a gente nos próximos vídeos, que essa vai ser a nossa missão, te ajudar a entender um pouquinho da profissão e a partir disso entender qual é a missão e de que forma você pode realizar essa missão. E eu vou finalizar esse vídeo, essa introdução do assunto, com uma frase que, desde que eu ouvi ela me direciona, ela nos alinha. E ela é pesada. E ela é mais ou menos assim, ó. Todo talento que você não usa para servir o reino dos céus, você está usando para servir o diabo. Meus amigos, é forte, é forte, é forte. Eu vou repetir para que você possa entender. Todo talento, dom, habilidade que o Senhor te deu e você não está usando em prol do reino, você está usando para servir Satanás. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque talvez, todas as ferramentas, todos os dons, todos os talentos, toda a experiência que você adquiriu até hoje e você não usou em prol do reino, não precisa dizer mais nada, né? Você entendeu, né? Então dá tempo, e essa vai ser a nossa missão, te ajudar a entender que missão é essa e de que forma você pode usar essa profissão em prol do reino. Antes de finalizar esse vídeo, a gente não pode deixar de passar o desafio da missão. É ou não é? Então o desafio da missão vai ser muito simples. Eu te desafio a assistir o filme Mãos Talentosas. Um filme baseado em fatos reais que vai abrir a sua cabeça. Não posso dar spoiler do filme. Mas pra mim, eu acho que eu já assisti ele umas 10 vezes. O filme é emocionante. Cada trecho do filme te ensina coisas poderosas. E principalmente, eu tenho certeza que também vai te ajudar a ter um pouquinho mais de clareza e luz acerca daquilo que o Senhor quer que você faça com as ferramentas que Ele confiou a você. Nossa família, mais uma vez, quero te convidar a fazer parte do desafio Eu do Futuro, que começa na primeira semana de junho, que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas vai estar rolando. O link para participar do desafio está aqui na descrição. Aguardamos você e nos vemos nos próximos vídeos. E não se esqueça, Metanoia, mentes que pensam, transforma histórias. Nossa família, valeu, até a próxima!